Mais uma vez, seja bem-vindo. Quero compartilhar com você, nesta Semana Santa, segunda-feira, de mais uma mensagem que podemos receber com alegria no nosso coração. Mensagem que servirá para a nossa edificação. Que você possa reunir seus familiares, seus queridos, neste tempo de reclusão, de dias que não são fáceis, para receber da parte do nosso Deus, por meio da sua santa palavra, este ensino que certamente há de oportunizar um tempo de refúgio para todos nós. Que Deus nos abençoe, que Deus assim nos guarde. O texto para a nossa edificação nesta manhã encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 11, e eu quero ler a partir do versículo 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos o ouviram dizer isto. O texto também discorre que na manhã seguinte, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, veja, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu-lhe Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, acontecerá o que diz. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Vamos orar. Querido Deus, diante deste texto, pedimos que a luz e a direção do Teu Espírito Santo nos favoreça com este aprendizado. Precisamos, ó Pai, da Tua direção, do Teu cuidado e da Tua instrução. Nos abençoe e nos guarde. Oro em favor destes que estão assistindo a este vídeo, que possamos juntos receber a mensagem do Teu coração para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Interessante, nós percebemos aqui Jesus numa ação que nos traz certa curiosidade. Jesus amaldiçoou uma figueira. Vamos pensar um pouquinho, um instante, no que o texto acabou de discorrer. O texto nos traz aqui Jesus com fome. E aqui nós destacamos de primeira mão esta humanidade de Jesus. Jesus veio até aqui para deixar claro que Ele se fez carne e habitou entre nós, com este propósito específico de nos conceder a redenção por meio do seu sangue. Falaremos a respeito da sua entrega nos próximos dias. Então fique conosco nesta semana e nos acompanhe nas mensagens que nutrem a nossa fé. Jesus então, com fome, vendo à distância aquela árvore, uma figueira, viu de longe folhas e se aproximou. Mas não viu frutos naquela árvore. E Jesus então faz uma afirmativa dura: ninguém mais coma fruto de você. E os discípulos ouviram isto. Nós percebemos aqui que Jesus não quis simplesmente amaldiçoar a figueira. Jesus vai mais além do que isto. E o texto nos mostra isto com muita propriedade. Jesus quer trazer um ensino para a nossa vida. Jesus quer nos comunicar algo importante. Jesus tem uma mensagem para nos trazer e para trabalhar em nosso coração. Você pode perceber que o próprio texto vai deixando isto claro. Apesar de Pedro se admirar do que havia acontecido àquela árvore,
O próprio Jesus imediatamente socorre os seus discípulos, tirando-lhes essa expectativa do coração em relação ao que havia acontecido. Na verdade, o ensinamento era muito mais importante do que o próprio evento em si. Percebam aqui que Jesus vai respondendo aos discípulos, curiosos por saber por que Jesus tinha tomado aquela atitude. E Jesus inicia o seu ensino dizendo: tenham fé em Deus. Essa é a mesma orientação de Jesus para nós hoje. Diante das calamidades da vida, diante dos problemas que se agravam, diante de toda essa correria da pandemia espalhada, que vem assumindo aí expressões preocupantes, Jesus continua nos dizendo: tenham fé em Deus. Esta é a maravilhosa mensagem de salvação. Esta é a introdução do que Jesus tem a nos dizer, da mensagem tão oportuna e tão rica para os momentos atuais. Percebam que Jesus vem instruindo os seus discípulos e quer também proporcionar edificação para nós, para que possamos observar dois pontos muito importantes aqui. O primeiro deste ponto fala a respeito da oração. Mais do que nunca, as pessoas estão se debruçando em oração. Mais do que nunca, as pessoas estão colocando seus joelhos em terra e pedindo, suplicando ao Senhor para que esta pandemia possa ser aplacada, possa ser dizimada, possa chegar ao seu fim. Como será maravilhoso o dia em que recebermos a notícia de que há uma vacina para a cura. Mais do que nunca as pessoas estão exercendo esta prática salutar importante. Mas será que nós temos orado de maneira que o coração de Jesus esteja sensível? Vamos perceber o seguinte neste ensino. Jesus se entristeceu porque não encontrou frutos naquela árvore. Será que Jesus não está se entristecendo porque muitos de nós ainda não estão exercendo a prática da oração? Então este texto nos chama para esta vivência contínua. Nós, ao contrário do que muitos podem pensar, de que as orações só farão sentido em tempos de dificuldade, a palavra nos ensina que a oração deve ser uma atitude diária nas nossas vidas. A oração tem que ter um comportamento ou deve ser uma prática contínua no nosso viver. Somos exortados, encorajados a orar em todo o tempo. Somos encorajados pelo próprio Jesus a não sermos conhecidos como pessoas de oração de uma vez ou outra. Mas o Senhor Jesus nos traz a mensagem da importância da prática da oração contínua. Portanto, convido você, juntamente com o que o texto faz conosco, o texto nos convida a exercermos a oração, que possamos orar, orando e ao mesmo tempo glorificando a Cristo. Que nós possamos exercer esta atitude de oração para glorificar ao Senhor em todos os momentos, seja nos momentos de alegria, como nos momentos de tristeza, nos momentos onde a indiferença está instalada, como nos momentos de contentamento, que em tudo possamos orar e exercer esta prática, olhando para a palavra de Deus como uma prática contínua, rotineira e de grande importância, de grande valor para as nossas vidas. A oração, portanto, seja ela oração para adorar, glorificar a Deus, seja ela uma petição, uma intercessão, momento de confissão de culpas e pecados, como gratidão dos nossos corações, seja uma prática rotineira, seja uma ação contínua nas nossas vidas. Que não sejamos conhecidos como pessoas que oram apenas quando o calo aperta, mas que sejamos conhecidos como pessoas que oram em todos os momentos, em todo o tempo, abençoando vidas que nos foram confiadas, abençoando para que estas vidas possam se tornar também prósperas e que sejam pessoas igualmente prósperas na oração,
e exercendo esta prática contínua, rotineira em suas vidas. Nós temos também um segundo ensino aqui na palavra de Deus, o ensino do perdão. Assim como a oração, o perdão também deve ser esta prática contínua. O perdão deve ser exercido constantemente, rotineiramente. A palavra de Deus nos mostra que se nós não perdoarmos aqueles que nos ofenderam, tampouco nosso Pai Celestial nos perdoará. Isso é muito sério, porque o perdão não deve ser conhecido apenas como a estação dos frutos. O perdão deve frutificar o tempo todo. Devemos ser frutíferos no perdão. Devemos traduzir o perdão em ações práticas relevantes para a nossa vida. Por exemplo, não espere para liberar perdão quando aquele que te ofendeu procurá-lo para pedir que você o perdoe. Que você possa ter a hombridade, a virtude e que o Espírito Santo lhe sustente para lhe favorecer com esta grande prática constante, contínua, de perdoar aos que te ofendem antes mesmo que esses possam buscar este teu socorro e esta tua compreensão. E por que você deve fazer isto? Porque foi assim que o Senhor fez com você e comigo. Antes mesmo que pudéssemos buscá-lo para nos socorrer, para nos perdoar, para nos absolver das nossas culpas, Ele já nos perdoou em Cristo Jesus. Por isto, eu quero, mais uma vez, pedir a você que nos acompanhe nesta semana, especialmente porque ela se refere aos últimos passos de Jesus em direção à cruz do Calvário, porque Cristo nos perdoou antes mesmo que nós nos derramássemos aos seus pés para pedir dele a salvação que só ele pode nos dar. Querido ouvinte, você que me assiste nesta hora, o perdão é fundamental na tua vida. O perdão te liberta, porque assim nos diz a palavra. O perdão te liberta de sentimentos que possam te prender neste claustro da tua própria emoção. Você se torna vítima daquele momento que você traz como lembrança de alguém que te machucou, de alguém que te feriu. Pode não ter sido por vias de fato, mas pode ter sido muito mais doloroso pelas palavras proferidas, palavras agudas, palavras que possam ter te trazido uma atitude que te prende, que te segura, que não te traz a oportunidade de se libertar disto e que impede você de caminhar e de crescer na sua condição espiritual. Você muitas vezes não consegue desenvolver a sua fé porque você se esqueceu de observar este ensinamento de Jesus. Perdoe aquele que pecou contra você. Perdoe aquele que te ofendeu. Pois do contrário, você não terá os teus pecados cancelados pelo Pai Celestial, pelo sangue de Jesus, enquanto você insistir na dureza de um coração que não perdoa, de um coração que sofre com este veneno, de um coração que se abala por conta desta crise emocional que se instala. Perdoe aqueles que viraram as costas para você. Perdoem aqueles que te feriram com palavras. Faça do perdão uma ação contínua. Faça do perdão uma estação permanente na tua vida e na vida daqueles que te ofenderam. Porque este é o perdão que Jesus nos oferece. O perdão de um fruto permanente. O perdão que liberta. O perdão que restaura. O perdão que traz liberdade, o perdão que nos concede alívio. Esta é a mensagem da palavra do Senhor. Quero concluir dizendo que a sua vida pode mudar a partir deste momento em que você efetivamente transformar a oração e o perdão numa estação permanente de frutos. E que estes frutos possam começar
a alcançar o teu coração e também alcançar a tua família, os teus queridos. Procure restabelecer os relacionamentos outrora rompidos pela mágoa através do exercício contínuo do perdão. Procure ouvir com mais atenção as respostas de Deus através da oração contínua, porque Ele mesmo nos ensina a orar. A palavra nos foi dada para que, através desta fonte salutar de sabedoria, as nossas orações não sejam feitas conforme as nossas vaidades e caprichos, mas que elas sejam dirigidas a Deus, ancoradas no ensino santo e seguro da palavra do Senhor. Deus te guarde, Deus o abençoe, Deus conduza os seus passos e a sua família em exultação nesta semana, com temor diante daquele que se entregou por nós na cruz, mas prestes a ouvirmos a gloriosa mensagem que nos traz tanta alegria, a mensagem do dia em que Jesus venceu a morte. Vamos aguardar com expectativa este encontro glorioso do Cristo redivivo, que prestes voltará, breve ressurgirá, para que assim estejamos seguros no seu reino de amor, amparados em seus braços. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia eu vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia eu vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia eu vou viver, rompendo em fé. A cada dia eu vou viver, rompendo em fé. A cada dia eu vou